sobre a visão do Cristo glorificado, Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 9. Hoje é dia de ceia, e dia de ceia, Jesus disse para que a gente relembrasse a morte dele até que ele viesse, e ele virá. Amém? Então, dia de ceia, nós costumamos aqui pregar uma mensagem cristocêntrica. Nós sabemos, nós servimos um Deus, esse Deus se manifesta em 3 pessoas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, mas a ceia é mais cristocêntrica. A gente gosta de falar de Jesus, da obra de Jesus. E essa mensagem que eu vou pregar hoje é uma mensagem assim que foi fruto de uma indignação. Não sei se Deus fala com você quando você fica indignado. Alguém fica indignado quando Deus fala? Para mim não me sentir louco sozinho aqui, não é? Mas às vezes a mensagem é fruto de uma indignação. E essa mensagem que vou ministrar agora foi baseada agora nesses dias aí de Páscoa. Se falaram muito do Cristo morto, né? Questão do Cristo morto. E eu tive uma experiência algumas semanas passadas também muito ruim, porque eu tive que esperar um exame 2 horas aqui perto do Hospital Ribeirão Pires. E aí eu entrei dentro de uma igreja ali para orar um pouco, uma igreja católica. Eu sei que você vai ficar escandalizado, mas né? E lá quando lá é um lugar silencioso, não é barulhento que nem aqui não, que nem vocês são muito barulhentos, né? E quando eu estava lá no banco para orar, tinha um caixão com a estátua do Cristo morto. Mas aquilo me incomodou demais. Eu orava e olhava para o Cristo. Eu falava, mas assim, eu senti um ambiente. Desculpe falar se você frequenta essa tradição religiosa, mas tipo assim, um lugar de morte. De morte. E assim, um lugar muito assim, que não tem vida. Não tem vida de Deus. Não tem vida. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, pessoas que vêm numa tradição cristã falam muito da morte de Jesus. Mas eu quero dizer para você, ele não está morto. Ele está vivo. Ele está à direita do Pai. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E aí, é nessa linha que eu quero pregar para você ter uma visão de quem é Jesus hoje. Ah, pastor, mas a gente não tem que relembrar da morte? Nós temos que relembrar da morte dele até que ele venha. Temos que, às vezes, assistir um filme que fala da paixão, da morte de Cristo. Mas o problema é que só se fala da morte. Hoje, não dá ênfase como Cristo é hoje. É hoje. Então eu quero ler com você, sem mais delongas, Apocalipse capítulo 1, verso 9. Aqui, João, o apóstolo, ele tem uma visão do Cristo glorificado, como Jesus é hoje. E João diz assim, Apocalipse 9, eu vou ler na tradução revista e atualizada. Eu, João apóstolo, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito, é uma visão. No dia do Senhor, qual que é o dia do Senhor? Domingo. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, João, o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João diz assim, eu voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, eu vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante à filha do homem. E olha a visão, como ele viu Jesus. Primeiro, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. Quando vi, João diz, eu caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo,
Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, é verdade, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que vistes, as que são, as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vamos orar. Espírito Santo, nessa manhã gloriosa e bendita, que nós queremos exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento. Que a sua palavra nos inspire, nos encoraje, nos motive, porque queremos viver uma vida gloriosa na sua presença. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, e pode se assentar, aleluia. Eu quero compartilhar com você nessa manhã a visão do Cristo glorificado e vencedor. Diga comigo, Jesus Cristo, diga mais forte, Jesus Cristo, Ele é o grande vencedor. Ele é o grande vencedor. E eu quero compartilhar um pouco sobre esse Cristo glorificado e esse Cristo vencedor. O Cristo vencedor, João escreve essa carta porque a igreja do primeiro século, quando foi escrita essa palavra, João é o único apóstolo vivo. Os outros apóstolos, todos haviam sido martirizados, mortos. A igreja estava assim despedaçada. E corria-se uma ideia de dizer, a igreja vai aguentar tamanha perseguição, nesse tempo de angústia, nesse tempo de dor, nesse tempo de opressão, nesse tempo de morte, nesse tempo de lágrimas, nesse tempo de martírio. Será que a igreja vai prevalecer? E João escreve essa carta nos dando uma visão do Cristo vencedor, o Cristo glorificado, para que a igreja compreenda e tenha consciência quem é o seu Cristo, quem é o seu Senhor e quão poderoso Ele é. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós perdermos de vista quem é o nosso Cristo hoje, nós podemos viver um cristianismo apenas litúrgico, rituais, uma religião morta. Esse é o perigo. E o outro perigo é nos acovardar com as lutas, com as perseguições, com os desafios. E nós podemos ter essa visão hoje. Como está o nosso Cristo? Porque, deixa eu falar para você, a maior necessidade da igreja hoje é compreender quão glorioso é Jesus Cristo. A maior necessidade da igreja é saber quão poderoso Ele é, quão confortante Ele é em nosso coração, quão supremo Ele é, quão soberano Ele é, e como diz aquela canção, vitorioso és. Aleluia. João, o apóstolo, ele precisava dessa revelação, por quê? Porque quando Jesus aparece para ele na ilha chamada Pátimos, ele era o único vivo dos apóstolos. Os outros já tinham tudo morrido. E ali, nesse tempo de angústia, de dor, de perseguição, de opressão, de lágrimas, de luto, de morte, de martírio, de opressão, João, ele precisava ter consciência, ele precisava compreender quão poderoso é Jesus. E quanto mais você compreender quão poderoso Jesus, mais você vai ser capaz de enfrentar as suas lutas. Então, a igreja precisa compreender, meus irmãos, quem é seu Cristo, quem é o seu Senhor, quão poderoso Ele é. E quando você tem consciência e você tem revelação de quem é o Cristo hoje, e aí nós perdemos de vista aquilo que pode querer nos intimidar, nos acovardar, nos fazer com que nós recuemos. Não.
A igreja estava passando por uma luta terrível, mortes, opressão, perseguição, mas Cristo estava vivo, à direita do Pai. Então eu vou dizer para você hoje, a nossa maior necessidade como igreja hoje é compreender quão glorioso é o seu Salvador, quão glorioso é o seu Senhor, quão poderoso Ele é, quão supremo Ele é, quão poderoso Ele é, que Ele está à direita do Pai, e toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra. Alguém aí pode dizer um glória a Deus? Então, João, o apóstolo, ele precisava, como eu e você precisamos, ter essa revelação. Por isso que esse texto foi escrito, porque na época de João, o apóstolo, quando ele escreveu esse texto, ele diz assim: olha, vocês, meus irmãos, companheiros de tribulação, de reino, eles estavam sendo crucificados, as famílias estavam enlutadas, outros estavam sendo degolados, outros discípulos cerrados ao meio, outros mortos a machadadas, outros a flechadas, outros a espada, outros eram jogados na arena dos leões, outros botavam fogo. E a igreja estava pensando: puxa, será que o nosso Cristo não é tudo aquilo que a gente imaginava? E quando João, o apóstolo, escreve esse texto, ele vem trazer uma palavra, não, ele está dizendo para a igreja: Deus está no controle. O nosso Cristo é maior do que o imperador de Roma, o nosso Cristo é maior do que os nossos inimigos, o nosso Cristo é o grande vencedor. Deixa eu falar para você, eu não sei quais as lutas, as perseguições, as angústias, os desafios que você está enfrentando, mas Jesus, esse grande vencedor, Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da sua vida, Ele controla a sua vida. Seguinte, então hoje eu vim falar para vocês sobre esse Cristo vencedor, e eu quero destacar. Hoje é dia de ceia, o nosso sermão tem que ser um sermão mais sucinto, mais breve. E eu quero falar para vocês sobre 3 verdades que esse texto que nós acabamos de ler salta aos nossos olhos. Primeira verdade: a singularidade gloriosa de Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é glorioso como Jesus. Ninguém é poderoso como Jesus. A segunda verdade que eu quero destacar para você é a obra grandiosa que Jesus fez pela igreja. E a terceira coisa que eu quero falar para você é as implicações o que isso tem a ver com a minha vida, pastor? Que tem muitos de vocês que fazem essa pergunta: pastor, você pregou aquela mensagem, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a singularidade de Jesus. Jesus é glorioso, Jesus é maravilhoso, Jesus é supremo, Jesus é o rei de toda a terra. E Apocalipse, capítulo 1, verso 12, João, o apóstolo, aquele apóstolo que vivia ali, abraçando Jesus, ali, que era conhecido como o apóstolo do amor, que era o apóstolo mais íntimo, que ele abraçava sempre Jesus. E ele diz, ele escrevendo em João 1,12, ele diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, uma visão. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Eu quero agora falar um pouquinho para você sobre esse Jesus que é singular. E a primeira coisa que a gente vê em Jesus, que ele se apresenta ali como alguém, como um sacerdote. Volta só o versículo para nós. Diz assim que Jesus aparece no meio do candeeiro com vestes talares. Vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Fala que Cristo estava vestido como um sacerdote. A primeira verdade aqui que a gente aprende sobre a singularidade de Jesus é que Jesus se apresenta como um sacerdote. Esse é o retrato do sumo sacerdote do Antigo Testamento e também é o retrato de um rei. Então, Jesus, ele se apresenta para João nessa visão como um grande sacerdote e aquele que nos conduz a Deus.
Então não tem um outro que nos conduz a Deus. Jesus, ele é o único sacerdote. Então, o único mediador que nós temos entre nós e o Pai chama-se Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, como sacerdote, é aquele que nos conduz a Deus. Você chegou a Deus por causa de Jesus. Não foi por causa da igreja batista, não foi por causa da igreja evangélica, não foi por causa de um pastor ou de alguém que te evangelizou. Você chegou a Deus por causa de Jesus. Ninguém chega a Deus se não for através de Jesus. E Jesus não aparece só como sacerdote nessa visão dos versos talares. Jesus se apresenta na sua singularidade como um rei. Jesus não é só sacerdote, Jesus é rei. E não só rei, Jesus é o rei dos reis. O rei dos reis. E Jesus agora, ele está ali, ele está no meio da igreja. Porque os 7 candelabros ali apontam para a igreja. E Jesus, ele está caminhando ali no meio da igreja. E eu posso te assegurar que Jesus está caminhando aqui nessa manhã entre nós. Dá um glória a Deus. Aleluia. Jesus está no meio da sua igreja. Pastor, mas o que ele vem fazer na sua igreja? Ele vem dar um diagnóstico da igreja. Ele vem exortar a igreja. Ele vem encorajar a igreja. Ele vem inspirar a igreja. Ele vem animar a igreja. Então eu vou dizer para você, quando nós nos reunimos hoje como igreja, você pode ter certeza que Jesus está aqui no nosso meio. Ele é mais real no nosso meio do que a cadeira que você está sentado. Ele é real. Ele está aqui. Ele está no nosso meio. E ele mesmo disse, quando estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ele estaria. Por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês. O culto é muito importante. Eu sei que nós vivemos uma geração dos desigrejados. Aqueles que não valorizam o culto. Mas deixa eu falar para você. O texto de Apocalipse diz que Jesus está passeando no meio da igreja. No meio da igreja. Pastor, mas eu oro em casa. Ah, pastor, eu faço as minhas orações em casa. Pastor, eu leio a Bíblia em casa. Pastor, eu jejuo em casa. É importante. É importante. Mas nada substitui a reunião da igreja. Eu também oro em casa, jejuo em casa, faço coisa em casa. Mas nada substitui a igreja. Então, quando você ouve aí os malucos da internet dizendo, eu sou a igreja, você não é igreja. Sozinho você não é igreja. Você é igreja quando você se junta com 2 ou 3. Você não é igreja. Diga aí para o seu vizinho, você sozinho não é igreja. Agora, quando nós reunimos, nós somos a igreja. A igreja não é esse prédio. A igreja é quando nós nos reunimos. Pode ser até embaixo de uma árvore, mas se tivermos reunidos ali, é a igreja e Jesus está passeando no nosso meio. Digam glória a Deus. Por isso que reunir é muito importante. É muito importante. Por isso que estar juntos aqui a casa de Deus, e quando eu falo a casa de Deus, não é esse prédio, mas é estarmos juntos, nós somos a casa de Deus. Por isso que quando o culto público é muito importante. E eu vou dizer mais para você. Você sozinho tem uma unção. Mas quando você se reúne como igreja, aquele também tem unção, o outro tem unção, o outro ali. Quem tem unção, levanta a mão e dá um glória a Deus. O outro tem unção, o outro unção. Essa unção vira uma enxurrada. Aleluia. Por isso que você que está assistindo na internet, você não está cultuando a Deus. Você está recebendo uma transmissão da palavra de Deus. Eu sei que muitos estão nos assistindo de longe. Mas isso não é culto, é apenas uma transmissão. Culto é para quem está aqui. Agora você recebe uma palavra. Eu também assisto pregação pela internet, mas eu sei que não é culto, é uma pregação. A igreja se reúne, Jesus está no meio quando a igreja se reúne. E eu vou dizer para você, Jesus está aqui nessa manhã. Você crê que Jesus está aqui passeando no nosso meio? Aleluia. Aleluia. Então Jesus se apresenta à igreja. E Jesus agora, quando a igreja está reunida, o Rei da Glória, ele está aqui.
O Criador do universo está aqui. O Salvador da igreja está aqui. O cabeça da igreja está aqui. O Redentor da igreja está aqui. O intercessor da igreja está aqui. O Supremo Advogado está aqui. O Sumo Sacerdote está aqui. O Rei dos Reis está aqui no meio da sua igreja. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Isso é a igreja viva. Viva. E a Bíblia apresenta essa singularidade gloriosa de Jesus. Primeira característica, olha só, Apocalipse 1,14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve. João, quando ele tem essa visão, ele olha para trás e a Bíblia diz, quando ele vê, agora não o Cristo morto, não o Cristo desprezado, mas nem o Cristo humilhado, ele vê agora o Cristo glorificado. É o Cristo que você serve, não é o Cristo morto, é aquele que estava morto, mas vive pelo século do século. E João tem agora essa visão do Cristo glorificado, e aí a primeira coisa que ele vê em Jesus são os cabelos. E você também, às vezes eu olho para você e a primeira coisa que eu vejo são os cabelos. Uns com tinta, outros com menos tinta. Esses dias fui tirar uma foto do time que eu jogo. Eu jogo no time acima de 57 anos aqui no Independente. E aí um rapaz falou, pastor, por que no nosso time só você que não tem cabelo branco? Falei, isso é um mistério. E João, ele vê Jesus, e ele vê Jesus como aquele que tem o cabelo branco como a lã, como a neve. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O livro de Apocalipse, eu até gostaria de dar um estudo aqui sobre Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Simbólico. Então isso é um símbolo. Ok? Diga comigo assim, o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Agora, tem muitos malucos aí na internet que interpretam o Apocalipse como literal. Então nós vamos ver uma passagem daqui a pouco, que sai uma espada da boca de Jesus. Já viu? Na Bíblia? É simbólico, porque senão, se fosse literal, Jesus ia falar, a gente tinha que abaixar aqui, porque a faca ia passar, ia cortar o nosso pescoço. Então, por favor, quando você lê o livro de Apocalipse, lá tem símbolos, que fala de algumas realidades espirituais. Mas tem uma turma aí que é literalista, eles interpretam tudo como se fosse literal, mas não é, é simbólico. Obrigado. Simbólico. Então, o que significa o símbolo de Jesus agora que ele se apresenta como cabelos brancos, como a lã, como a neve? Significa o quê? Estamos diante de um símbolo de eternidade. Jesus se aparece como um ancião de dias. Significa que ele é anterior à sua própria existência aqui na terra. Significa que ele existe antes do tempo. Significa que ele é o Pai da eternidade. Significa que ele trouxe à existência todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, cabelos brancos de Jesus significa que ele reinou antes dos tempos eternos, significa que ele é autossuficiente, significa que ele é autoexistente, significa que ele não foi criado, nem gerado, tudo existe porque é Jesus que fez. E algumas pessoas às vezes fazem aquelas perguntas infantis: pastor, quem criou Jesus? Jesus não foi criado, Jesus foi gerado, Jesus sempre existiu. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Então, cabelo branco significa isso, que ele sempre existiu, ele é ancião, ele controla todas as coisas, ele governa todas as coisas, tudo está sob o seu controle, ele é autossuficiente, ele não precisa de nada, ele se basta. E ele nem precisava de mim nem de você, ele criou você para a glória dele. Mas não é porque ele precisava de nós, não. Segunda a aparência aí, em Apocalipse capítulo 1 aparece, primeiro como veste, primeiro como cabelos brancos como a lã. Segundo, a Bíblia diz que ele aparece como olhos, como chama de fogo, que é simbólico. É o quê? Simbólico.
Senão você vai achar que Jesus sai fogo dos olhos de Jesus. Jesus não é dragão, filho. Então, os olhos como chama de fogo. Isso fala de quê, pastor? Isso fala da sua onisciência. Onisciência é aquele que sabe todas as coisas, que prescruta todas as coisas. Onisciência fala que ele sonda e ele sabe o que está dentro do seu coração agora, dentro dos seus pensamentos. Ele sabe o que você está pensando agora. Nada é ocultado aos seus olhos, todas as coisas estão latentes aos seus olhos. Ele conhece as nossas obras, ele sabe onde você mora, ele sabe onde é o seu e-mail, ele conhece o seu Instagram, ele sabe a respeito de tudo, do passado, do presente e do futuro. Ele sabe o dia que você nasceu e sabe o dia que você vai morrer. Aleluia. Então, sabe os desejos do seu coração. Ele sabe tudo. Ele sabe quando você está pecando. Ele sabe, porque tem gente que acha que quando peca Jesus vai embora. Não, quando você peca Jesus está lá vendo tudo. Outra. Ele conhece os seus passos, ele sabe onde você mora, ele sabe o que você faz, ele sabe o que você gosta, ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele está lá, não há um apagar de luz para ele, todas as coisas estão claras para ele, ele percebe todas as coisas. Por isso que o salmista Davi disse lá no Salmo 139: para onde me ausentarei de ti, Senhor? Para onde fugirei da sua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, lá o Senhor está também. O Deus que nós servimos é onisciente. E mesmo Ele sabendo de tudo errado que a gente pensa, Ele te ama. Sabe aqueles pensamentos horríveis que eu tenho, que você tem? Você está olhando com uma cara como você não tem, né? Mas Ele é onisciente, Ele sabe que você tem. Mas Ele te ama. Porque assim, quem não casou ainda, tem algum solteiro aqui no nosso meio? É assim, quem não casou, normalmente quando você está numa fase assim de corte, de namoro, você só quer mostrar as virtudes. Depois que você casa, você descobre que o cara tinha mau hálito, chulé, isso aqui é tudo escondido. Não é? Mas é interessante que Jesus, Ele não. Ele sabe de tudo. Porque as pessoas querem mostrar elas querem mostrar as suas qualidades e não mostrar os seus defeitos. Mas Jesus sabe de todos os seus defeitos e te ama. Não é maravilhoso isso? Ele sabe todos os meus defeitos. Eu sabe, eu te conheço. Eu sei que você xingou o juiz lá ontem, mas eu te amo mesmo assim. Mas não xinguei não, foi só um exemplo. Mas não é maravilhoso saber que Ele conhece tudo de dentro de nós e Ele nos ama mesmo assim? Não é maravilhoso? Não merece um glória a Jesus? Oh, Jesus. É assim, eu acho. A terceira característica que João vê nessa visão, primeiro, cabelos brancos, não é? Segundo, João vê essa visão com os olhos de fogo. A terceira coisa que João vê é o bronze polido, os pés como bronze polido. Olha só, verso 15. Aos pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. João, quando ele tem essa visão do Cristo glorificado, ele vê Jesus assim como aquele que tem os pés como um bronze polido. Pastor, isso é um símbolo de quê? Isso fala da onipotência de Deus. Deus não é só onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder. E com seus pés polido como bronze, Ele esmaga qualquer aquele que se opuser contra Ele. E quem se chocar com Ele vai virar pó, porque o pé dele é pesado como bronze polido. Ah, o seu marido é duro que nem a pedra? É. Mas um dia ele vai pegar de jeito aquele que tem um pé de bronze polido, e essa pedra vai ser pisado e vai virar pó, ele vai ser quebrantado e virar para Jesus. Quantos dão glória a Deus aí? Daniel no capítulo 2 ele teve essa visão. O rei Nabucodonosor, ele teve uma visão de uma estátua que era uma parte de ouro, uma parte de prata e uma parte de bronze, uma parte de barro. E de repente vem uma pedra, e essa pedra ela esmiuça essa estátua.
Eu não sei se você sabe essa visão, a maioria dos teólogos interpretam que essa estátua representa os grandes impérios do mundo, o Império Grego, o Império Romano, o Império Otomano, os impérios. E aí Jesus é a pedra de esquina, e ele tromba com essa pedra, e ele esmiuça esses reinos. O Império Grego passou, o Império de Nabucodonosor na Babilônia passou, o Império Romano passou, a pedra de esquina, Jesus derrubou todos eles. E o reino de Deus, o império do Cristo, está vivo e vai permanecer para sempre. Digam glória a Deus, porque onde ele pisa. Porque a ideia dos cristãos da época era a seguinte: a igreja não vai prevalecer ao Império Romano. O Império Romano está matando, perseguindo, crucificando. Nós não vamos resistir, não. O Império Romano virar pó. Hoje, se você tiver oportunidade em Roma, você só vê as ruínas de Roma, lá na cidade de Roma. Virou pó, mas o reino de Deus subsiste para sempre. Às vezes, irmãos, nós temos a impressão que os homens estão no controle. Parece que as pessoas estão controlando a sua vida, os políticos, os empresários, os caras cheios da grana. Mas eu vou dizer para você, quem controla o universo é Jesus. É Jesus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está acima dos imperadores, dos presidentes, dos primeiros ministros, das nações. Todos os reinos vão passar, mas o reino de Deus vai permanecer para sempre. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Aleluia! A quarta coisa que João, o apóstolo, ele vê nessa visão, lembre-se, é uma visão, é um símbolo, né? Símbolo. A outra coisa que João percebe nessa visão de Jesus, nós já vimos que ele tem cabelos brancos como a lã, olhos como fogo, os pés como um bronze polido, pesado. A voz dele é de muitas águas. Olha só, Apocalipse 1,15. A voz como voz de muitas águas. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a voz de Jesus é como uma voz de muitas águas. Essa é uma figura de linguagem para retratar que a sua voz é poderosa, que a sua voz é tremenda, que a sua voz despacha as chamas do fogo, que a sua voz quebra o cedro do Líbano, que a sua voz é irresistível. E quando ele fala, é uma ordem. Quando ele disse haja luz, houve luz. Ele dá ordem para o sol parar, ele deu ordem para o mar vermelho abrir, ele dá ordem para as estrelas, ele dá ordem para uma mula falar, ele dá ordem aos demônios, batem em retirada, ele dá uma ordem e os mares da Galileia cessam. Essa é a voz dele, porque quando ele age, ninguém pode impedir. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? E por último, aparência de Jesus: cabelos brancos como a lã, olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido, da sua boca sai uma espada, simbolicamente dizendo que sua voz é poderosa. E por último, a Bíblia diz que o seu rosto, olha só, o seu rosto, quando João viu Jesus, ele diz assim: o seu rosto brilhava como o sol na sua maior força. Qual é o horário que o sol tem maior força? Meio-dia. Meio-dia. Imagine você olhar para o sol. Teve um imperador romano, isso me lembra dessa historinha, que ele chegou para um rabino e disse assim: olha, você fala tanto do seu Deus, eu quero conhecer o seu Deus. Eu quero conhecer o seu Deus. Aí o rabino falou: então vamos fazer o seguinte, vamos marcar amanhã, meio-dia, eu vou te apresentar o meu Deus. Aí no outro dia, foi lá o rabino e o imperador, chegaram lá ao meio-dia, e o rabino falou: olha para o sol. O imperador falou: mas você está ofuscando meus olhos, mas o que você está querendo olhar para o sol? Falou: imperador, você quer conhecer meu Deus? Você não consegue olhar para uma criação do meu Deus. A glória do meu Deus é muito maior do que a criação dele. Quantos podem dar um glória a Deus por isso aí? Agora Jesus, deixa eu falar para você, ele contrasta nessa visão de João com aquele Jesus desfigurado da cruz, daquele Jesus sofrendo açoites.
daquele Jesus que pelo sinádrio judaico foi espancado, vilipendiado, aquele Jesus sofrido que a gente às vezes, e é importante assistir esses filmes para ver o tanto que Jesus sofreu por nós. Aquele Jesus, ele é contrastado com esse Jesus. Ele não é mais o Jesus da coroa de espinhos cravada na frente, ele não é mais daquele Jesus cheio de sangue e poeira. Esquece desse Jesus. Hoje você serve o Jesus que está glorificado, e ele é o grande vencedor. Dá um glória a Deus. É esse Jesus. Fala para o seu vizinho: é esse Jesus que você serve, irmão. Seguinte, aleluia. Eu não sei, eu quero melhorar a sua visão de Jesus, porque quando porque tem gente que está lá ainda no Jesus do caixão. Queima Jesus esse do caixão. Segunda verdade que eu quero falar para você. A primeira verdade foi sobre a singularidade gloriosa de Jesus. Segunda verdade, a obra gloriosa que Jesus fez pela igreja. Depois que João dá esse retrato das excelências comparáveis de Cristo, João agora vai mostrar uma outra verdade, a grandeza incomparável da obra de Cristo. Seguinte, Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz assim. Apocalipse 1, João primeiro fala da visão do Cristo. Agora ele vai falar do que esse Cristo fez pela igreja. Diz assim, Apocalipse 1, 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Esse Jesus todo-poderoso que nós acabamos de falar, eu quero dizer para você, ele te ama. Diga aí para o seu vizinho: esse Jesus poderoso, ele te ama. Aleluia. Então, esse Jesus todo-poderoso, esse Jesus que glorioso que nós acabamos de falar, ele nos ama. O seguinte, ele nos ama porque ele amou a igreja. Apocalipse 1:5 vai dizer assim que apesar da grandeza de Jesus, ele nos ama. Você nunca pode esquecer que Deus te ama. Porque às vezes, irmãos, nós vamos passando por luta, dificuldade, problema financeiro, problema de saúde, problema relacional, e a gente fala: será que Deus me ama? Então você quer saber se Deus te ama? Não é olhar para as circunstâncias. Olha por aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Ali Deus prova o amor dele para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele nos ama, ele nos ama, ele nos ama, e você tem que saber disso. Ele é todo poderoso, mas ele nos ama muito. E ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu pela igreja. Essa é a segunda verdade. Ele morreu pela igreja. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Diga aí um glória a Deus, aleluia.